Eles tentaram esconder a todo custo, mas acabou vazando. Presos políticos estão sendo soltos. Documentos vieram à tona e uma juíza pode ter desmontado toda a narrativa que foi passada para o povo brasileiro. Bolsonaro voltou ao centro do tabuleiro. Isso não é coincidência, meus amigos. O Senado também está querendo interromper o recesso parlamentar para pautarem o impeachment de Alexandre de Moraes. Meus amigos, muita coisa está acontecendo no dia de hoje. Antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Eu sou o João Vitor. É um grande prazer ter vocês aqui nesse sábado, dia 27 de dezembro. Eu só peço antes que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo, tá bom? Mande nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, aonde você puder. E depois que você assistir todo esse vídeo, comente aqui embaixo qual é a sua opinião, o seu posicionamento, o que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo. Bom, e pessoal, sem enrolação, já vamos vir aqui direto para as principais informações do dia. Meus amigos, prestem muita atenção nesse vídeo e me ajudem a compartilhar. Olha aí. Uma corajosa juíza do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, chamada Eliana Calmon, acaba de absolver, inocentar o presidente Jair Bolsonaro de todas as acusações de tentativa de golpe de Estado. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso estão até agora espumando de raiva e impressionados com o tamanho da coragem desta magistrada que não perdeu a oportunidade e ainda descascou toda a militância da Globo ao vivo durante uma entrevista na televisão. Tudo que eu já analisei, por tudo que eu vi, foi uma forma de conseguir colocar para toda a nação a finalização de uma narrativa. Narrativa esta que levaria a tirar-se Bolsonaro das eleições de 2026. De forma que, para mim, o 8 de janeiro foi exatamente isto. Porque aquelas pessoas que estavam nas portas dos quartéis, com o terço da mão, rezando, fazendo tudo. Vários amigos meus faziam parte dessa, tanto em Salvador como aqui em Brasília, dizia, aquilo ali é uma ordem total. Os militares nunca fizeram absolutamente nada. Tanto que no dia, e isso está tudo provado, no dia 8 de janeiro, quando os militares chamaram aquelas pessoas e disseram, entre nos ônibus que agora nós vamos para a Praça dos Três Poderes. Eles foram, achando que alguma coisa ia acontecer. Então eu não posso aceitar que o dia 8 de janeiro foi o dia onde queriam dar o golpe final. O golpe final, com mulheres de 73 anos, 61 anos, vendedor de picolé, vendedor de bandeira. Um governo que, enquanto o governo abriu um prazo de transição do governo Lula, que nomeou os ministros militares apontados por Lula. Esse homem fez tudo isso, depois saiu, foi para os Estados Unidos e deu um golpe. E golpe sem soldado com aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis. Eu não posso acreditar. Não é crível. Não é crível. A história contará isso. A história contará isso. Não adianta. Não entra na cabeça de ninguém, só uma pessoa que esteja totalmente obnubilada para aceitar que seja verdadeiro esse golpe. Espetacular! Esta magistrada merece os nossos aplausos de pé. A coragem dela merece ser homenageada por todos nós que acreditamos de verdade na liberdade, na justiça do nosso país. O que nós precisamos aqui destacar também são alguns pontos muito importantes da fala da juíza chamada Eliana Calmon, que eu sinceramente não conhecia e passo a respeitá-la muito. Que é, a primeira, o seguinte, de que toda e qualquer tentativa de acusar Jair Bolsonaro de golpe de Estado, a partir do momento que ele sequer estava no Brasil, se encontrava nos Estados Unidos. E segundo ponto, realizado o tal golpe de Estado, entre aspas, aqui é claro, né? Por pessoas que estavam vendendo bandeiras do Brasil, outras tantas que eram moradores de rua, e outras idosas, com a Bíblia na mão, e algumas vendendo picolé, é um tamanho absurdo que não tem cabimento. Portanto, Bolsonaro precisa ser imediatamente livre, precisa imediatamente retirar todas as cautelares, as medidas que colocam ele, por exemplo, retido em sua casa com uma tornozeleira eletrônica e, detalhe, sem uma denúncia, sem uma acusação concreta, sem uma condenação. Ou seja,
um mero preso político. Essas são as falas da magistrada. No meio da entrevista que nós acabamos de assistir, a magistrada percebeu que a audiência estava explodindo na hora. Então ela resolveu levantar a mão e pedir mais uma vez oportunidade de fala para mandar este foguete aqui. É um absurdo a tese do CEP, é das coisas mais estapafúrdias. Eles tentaram, digamos, alegar um foro inadequado de Curitiba, como se nada daquilo pudesse ser feito em Curitiba, sendo que estava na Justiça Federal. A Justiça Federal é federal. E não por acaso, e é sempre bom a gente lembrar, eu mencionei há pouco, mas aquilo foi revisado pelo Tribunal, pelo Tribunal Regional de Porto Alegre. O STJ em Brasília se manifestou. Nenhum desses juízes, e todos têm conhecimento da lei, viram algum problema. Quem teve essa ideia? Bolsonaro. A ideia do CEP? Bolsonaro teve a ideia no momento em que ele disse que ia transformar o Supremo Tribunal Federal, em Corte Constitucional, acendeu a luz vermelha. Ele provocou. E aí criaram nesse momento, começou-se a trabalhar uma forma disso não acontecer. Bolsonaro não pode mais ser presidente de forma alguma. Quem é que a gente vai votar? A esquerda não tinha mais ninguém. Todo mundo estava comprometido. O que é que faz? Faz uma enquete. O único que sobrou, Lula da Silva. Mas ele está condenado. Como é que faz? E a gente já julgou uma porção de coisa dele. Como é que faz? Desmoraliza a Lava Jato. Primeiro, dizendo que o Ministério Público se uniu com o Moro para fazer aquele conluio. E a partir disso, é que veio à tona a única possibilidade que eles tinham de se salvar. Então, o bote para a salvação do Supremo chama-se Lula da Silva. Peraí, será que houve uma movimentação por parte do judiciário brasileiro para descondenar o Lula depois de ter sido ele condenado em 3 instâncias na Operação Lava Jato, para colocá-lo de volta ao poder? E tudo isso começou com a tentativa de descredibilizar a Operação Lava Jato, descredibilizar o Ministério Público Federal, tudo para tentar acabar, eliminar o presidente Jair Bolsonaro, para tentar enterrar o bolsonarismo. Será que foi isso? Eu tô sendo irônico. Ou não? Não sei. Acho que é melhor eu tomar cuidado com o que eu falo, porque a gente vive numa democracia. E nessa democracia que nós vivemos, é preciso tomar certas precauções com o que nós falamos. As falas dessa juíza foram tão perfeitas que até os jornalistas que entrevistavam ela optaram por ficar em silêncio e admirar o poder de argumentação desta mulher. E finalmente foi publicado o relatório da OEA sobre liberdade de expressão no país. Lembra aquele relatório do Pedro Vaca, que ele veio aqui no Brasil ouvir todo mundo? Muito bem, agora foi publicado. E aí? Ele detona o STF? Ele passa pano para tudo que acontece e aconteceu no país? Eu vou te contar agora os principais pontos. Eu sou André Macilha, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que antes de qualquer coisa, vocês se inscrevam aqui no canal, você também deixe o seu like, o seu joinha, porque assim você ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante e ele distribui para mais pessoas. Isso ajuda a nossa comunidade a crescer. E também considere se tornar membro do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a nossos conteúdos exclusivos. Bom, veja, o relatório, eu ouvi algumas pessoas dizerem, é melhor do que o esperado. Bom, é melhor do que o esperado porque não se esperava nada. Como diz Fernando Pessoa, para quem nada espera, tudo que vem é grato. Agora, eu esperava que o relatório acusasse de forma mais enfática o STF e tudo o que houve aqui dentro do país. Ele diz, o relatório, que o STF não pode limitar a liberdade de expressão por questões vagas, por ordens inespecíficas, por conceitos como desinformação, ódio e assim por diante, que tem que seguir as diretrizes europeias sobre a limitação da liberdade de expressão, tem de ser uma exceção e não uma regra, mas isso é muito pouco para o que aconteceu e está acontecendo há 7 anos dentro do país. O Moraes é citado 14 vezes, para você ver como ele é importante para a censura no país. Nenhum outro ministro é citado, não é citado em momento algum, só o Moraes. O Moraes virou a estrela do relatório. Agora, se isso aparece, se essa é a parte boa, a parte ruim é que o relatório considera que o Brasil buscou usar as redes sociais para deslegitimar as eleições de 22. Isso não aconteceu, Vaca. Ao contrário, isso não aconteceu. Aqui no Brasil, as eleições elas não puderam ser debatidas em momento algum. As eleições foram as mais censórias com a imprensa e com as redes sociais das últimas décadas aqui. Não se pôde sequer fazer o trabalho adequado da imprensa, não se pôde sequer criticar alguns políticos, sobretudo os políticos de esquerda, sobretudo Lula e assim
por diante. Diz também o relatório que houve no país uma tentativa de execução de um golpe de Estado. Quer dizer, o relatório toma partido e parece que esse partido é o da esquerda. Então isso tudo é uma parte ruim, ele não acusa, ele não aponta as autoridades que violaram a liberdade de expressão no país, ele faz essa defesa que eu disse inicialmente genérica ou mais genérica da liberdade de expressão, e aí na parte em que ele entra, na parte política que ele entra, ele diz que as eleições de 2022 foram tentou-se deslegitimá-las pelo uso das redes e também houve um golpe de Estado, segundo o Pedro Vaca. Então, assim, isso é muito ruim. Essa parte do relatório mostra que houve um enviesamento político e esse enviesamento é para a esquerda. E também o relatório, Vaca e OEA, vem agora no momento que é um pouco tarde demais. Nós agora já estamos num outro ponto. Agora a imprensa, a velha mídia até mesmo, como Globo, Estadão, Folha, já estão denunciando Moraes, já estão denunciando o Master, coisas até muito mais cabeludas, vamos dizer assim, do que essas violações à liberdade de expressão. Então agora o Vaca confortavelmente solta o seu relatório quando, enfim, todo mundo já está falando do Moraes. A gente queria esse relatório quando ninguém estava falando, quando as sanções dos Estados Unidos estavam sendo dadas ao Moraes e era necessário um reforço como esse. Naquela hora ele não soltou nada, agora ele solta, inclusive na semana mais morta do ano, entre o Natal, o peru do Natal e os fogos de artifício do Ano Novo. Muito esquisito, muito estranho, momento inadequado. O relatório ele poderia ser muito mais enfático, muito mais decisivo, muito mais acusatório e muito menos politizado. É melhor do que o esperado? Repito, para quem não esperava nada, tudo que vem é grato. Vamos ver a repercussão que esse relatório terá na vida prática do debate público e político do país e até mesmo, quem sabe, do mundo. Acho difícil que aconteça. Trim, você mencionou aí a Folha, né, como um ambiente mais plural e que ainda dá espaço para o outro lado e tudo. Hoje chamou atenção e você tem sido muito crítico do Grupo Globo, eu também, né? Bom, por motivos óbvios, né? Basta prestar atenção no papel que eles vêm fazendo em relação a esse governo e a forma que eles trataram o anterior. Mas hoje a notícia do dia, né, e a discussão toda girou em torno aí dos 129 milhões acordados entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes, que foi um furo de reportagem da Malu Gaspar, que tem no próprio Globo também chamado de golpe. Por exemplo, o que tentou fazer ali, fez, na verdade, o Gilmar Mendes com uma decisão monocrática de blindar os ministros de impeachment, colocando o PGR como o único capaz de pedir o impeachment. Sua leitura é de que isso é um caso isolado, a Malu Gaspar está sozinha tentando resgatar o bom jornalismo ali dentro, ou será que é um indicativo de que o Grupo Globo talvez esteja mudando de postura, abandonando o barco? Qual é a sua leitura disso? Olha, Malu Gaspar, eu tenho a honra de ter trabalhado com ela na Folha de São Paulo, no Caderno Cotidiano, conheço ela, é uma batalhadora mesmo, uma sobrevivente, ela sofreu um acidente gravíssimo nos anos 90, e eu acho que a Globo está tendo uma pequena mudança, dá para perceber na Globo News. Primeiro, porque eles levaram a Malu Gaspar. Segundo, porque a Malu, todo esse tempo, ela pode até usar, ela falou, né, uma vez a expressão golpe, mas você imagina outro jornalista da Globo que pudesse fazer uma matéria dessa, se bem que eu não vi no Jornal Nacional até agora, né? Eu estou aqui com vocês, depois eu quero saber se o Jornal Nacional vai dar esse tipo de matéria. Mas tem algumas coisas que você vê, a Globo não dá, mesmo a Folha, eu faço críticas também à Globo, a Folha. Eu só acho que ela ainda tem uma estrutura lá de 1990, sabe? Ainda tem algumas pessoas. Agora, jornalistas, tirando a Malu, assim, que trabalharam comigo na década de 90, 2000, na Globo, na Folha, por exemplo, e foram para a Globo, mudaram completamente de lado. Por exemplo, Silvio Navarro foi meu repórter, né, na Folha de São Paulo, quando fui editor-chefe da Folha Online. É um cara que hoje é de direita totalmente, bolsonarista. A Malu, eu acho que ela não é nem de direita nem de esquerda. A Malu é uma repórter, ela é do meu tempo, entende? Eu não vi o jornal Globo, qual o espaço que eles deram. Eles manchetaram essa história da Viviane, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu não vi o jornal em papel, se eles manchetaram essa história da Viviane. Eu fiz o vídeo hoje sobre esse caso. Eu acho que o pior mesmo, o Rodrigo e o Jorge, é que a gente tem uma situação hoje no Supremo que, assim, mudaram a lei, porque, assim, o escritório da Viviane Moraes não é proibido de ter clientes. Qualquer escritório da advocacia tem direito de ter cliente. O problema é que esses
clientes dela pode chegar no Supremo. E aí, o que você faz? Por exemplo, o Alexandre de Moraes jamais poderia julgar o caso do Banco Master, certo? Seria muito antiético. Mas está lá com o Toffoli. O Toffoli é parceiro do Moraes. E aí, como que fica? É isso que eu queria saber, o que vai acontecer no Brasil, porque não tem nenhuma lógica isso que está acontecendo. Você ter... E não é só o Alexandre de Moraes, você tem o Zanin, que tem escritório, você tem o Gilmar, que tem lá a estrutura dele, tem... Todo mundo ali tem um escritório. Barroso, hoje mesmo eu estava mostrando uma briga que o Barroso teve com o Gilmar Mendes, em 2018, que o Gilmar fala para o Barroso assim, você deveria fechar seu escritório. Gente, e hoje todo mundo tem escritório aberto. Então é isso que me assusta. Agora, eu acho que a Globo está tendo uma mudança porque eles levaram a Malu Gaspar para lá. Eu estou notando, eu que assisto muito a Globo News, eu me considero até um estoico, eu brinco lá com o meu canal, porque eu assisto a Globo News para falar o que está passando para quem não assiste. E também não dá audiência, né? A gente dá mais crédito para a Globo News na internet do que ela tem mesmo de audiência. Eu estou notando uma diferença em alguns discursos ali, estão um pouco mais moderados em alguma coisa. Eu acho que a saída da Daniela Lima e da Eliane Cantanhede já começou, Cantanhede deu uma mudança na história. Eu acredito muito no trabalho da Malu, porque eu trabalhei com ela. Ela fazia matérias de todos os tipos, né? O livro dela sobre Marcelo Odebrecht, por exemplo, eu acho um primor de jornalismo. Então eu confio no trabalho dela e eu acho que a Globo não vai mudar de lado, né? Ela não vai mudar da esquerda para a direita, ela vai continuar do lado esquerdo. Mas eu acho que eles sempre estão se preparando se o outro lado ganhar, né? O que você vai fazer? Eu não vi as pesquisas ainda, eu quero olhar, né? Mas, enfim, eu gosto da Malu muito, gosto e conheço pessoalmente. A Malu merece todo o crédito por esse livro que você citou agora, chamado A Organização. Esse livro é leitura obrigatória para todo mundo. Ela desvenda todo o escândalo da Odebrecht, que está impune. O mais assustador é que tudo aquilo que ela relata ali está absolutamente impune. Acho que esse é o ponto mais... Você acaba de ler o livro, eu que acompanhei, cobri Lava Jato, Petrolão, nossa, você fica revoltado quando acaba de ler, são 900 páginas, é revoltante, eu tenho o livro todo anotado. Você ainda fica revoltado, Jorge? Você ainda fica revoltado? Eu estou desanimado, né? Eu, no meu canal mesmo eu falo tudo isso, eu não tenho mais... Eu perdi esperança no Brasil, sinceramente. Eu consegui tirar meu filho daqui, né? Meu filho mora fora do Brasil, eu gostaria de sair também, mas eu perdi a esperança, porque tudo que você está vendo na área do judiciário, por exemplo, hoje a gente tem que ficar medindo palavras, senão o seu canal é retirado do ar, senão você ganha um processo do STF, senão você é um atentador violento contra o Estado democrático de direito. Eu nunca soube que existia uma forma de atentar amorosamente contra o Estado democrático de direito, então eu estou muito desanimado com tudo isso, eu não tenho muita esperança, não. Não sei, vocês... Desculpem. Do teu lado está aqui o Rodrigo Constantino, que é o sem passaporte. Tomaram o passaporte dele há 3 anos e não devolveram ainda. Mas tem o passaporte americano, que eu, pensando como o Feltrin está pensando, há uma década atrás eu vim para os Estados Unidos. Quem sou eu para julgar, né? Quem de alguma forma joga a toalha e desiste, porque é muito difícil. O poder judiciário realmente ele tá numa situação que ele está exposto em praça pública. Hoje nós vimos, Feltrin, o senador Alessandro Vieira, que é um senador com viés mais de esquerda, mas independente, falando em prisão que se avizinha para algum ministro superior. Ele diz que no Brasil já foi preso presidente, governador, prefeito, deputado, senador, só não foi preso gente graúda do judiciário, né? E diz que isso pode estar se avizinhando. É muito otimismo? Muito otimismo, eu não acredito nisso. Desculpa, eu até peço desculpa para os inscritos aqui do Bradock, porque eu realmente fui me tornando niilista, eu fui me tornando um pessimista ao longo do tempo, porque eu tenho visto o que está acontecendo, até como jornalista, como vocês, acompanhando os casos. Fui jornalista de política, de polícia, mas eu nunca vi acontecer o que tem hoje, né? Por exemplo, teve pessoas que viram que eu ia vir aqui hoje, né, participar, falaram, você é um nazi-fascista, você vai participar de um canal fascista, nazista, você é de extrema-direita, sabe? Então, não existe mais argumentação no Brasil, você não consegue conversar com mais ninguém. Eu não sei, desanimei, eu não tenho nenhuma esperança. Eu faço todo dia meu jornal, de manhã, às 11 da manhã, eu tento levar um pouco de humor para as pessoas, mas eu falo assim,
vocês têm que aproveitar a família de vocês, as pessoas que você ama. Você mesmo, Rodrigo, sofreu aí um baque, a gente vê como que a finitude pra gente é uma coisa que pode ser o último podcast que a gente faz, pode ser a última live, pode ser o último respiro. E eu acho que a gente tem que aproveitar isso com as pessoas que a gente ama, a família, ir no cinema, ler livros maravilhosos, assistir programas, comentar as coisas, mas assim, esperança de mudar o Brasil, esperança que alguém do STF vai ser preso um dia, desculpa, eu não tenho nenhum otimismo nisso, eu acho que não. Feltrin, em relação ao jornalismo brasileiro, no que você identifica que a gente precisa melhorar, precisa mudar? Onde a gente se perdeu? A gente está muito chapa branca, o jornalismo brasileiro está muito chapa branca, ou ele está estúpido? Porque o problema maior é a gente não conseguir debater as coisas mais sérias, né? Olha, mudou, eu vi a partir de 2013, 2014, eu lembro que em 2013, quando surgem as MAVs, que são os milícias em ambiente virtual, que nasce lá com Obama, depois o PT traz para cá, a direita também usa, enfim, ali eu lembro que eu saí de todas as redes sociais em 2013, eu tinha acabado de lançar um livro, e eu falei assim, eu não aguento mais, porque você fazer uma crítica para Dilma, por exemplo, pessoas que eu conhecia, que eu tinha sido chefe, que eu conhecia há 20 anos no jornalismo, vinham me xingar, falar, o que você está querendo fazer? E daí eu falei assim, eu não posso mais abrir a boca, e eu decidi sair das redes sociais e hoje eu me arrependo. Eu acho que eu devia ter ficado e devia ter batido boca como eu faço hoje, né? Então, quando alguém vem me falar, você é um extremista, você é um nazista, ou já falaram para mim, você é de esquerda, porque eu sou do ABC, né? Meu pai é metalúrgico, todo adolescente foi petista, né? Ainda mais do ABC, mas eu ainda fiz ciências sociais, né? Estudei na escola mais petista do Brasil, que é a Fundação de Santo André, e aí você vai vendo, você vai perdendo completamente a ilusão que alguma coisa vai mudar no Brasil. E no jornalismo aqui, eu acho que mudou para pior e não tem retorno. Eu vou continuar sendo pessimista aqui para os seus inscritos. Não tem retorno. Eu não acho que o jornalismo vai mudar, pelo menos esse grande jornalismo. Hoje eu vejo, por exemplo, o UOL, que eu trabalhei 20 anos lá, e eu fico abismado de ver colunistas, por exemplo, pode ser de esportes, nem vou citar nomes, vocês sabem, né? Mas que fazem uma leitura sempre benéfica do governo do PT, do Lula. Por exemplo, tem uma coisa que está sendo usada hoje, e eu já fiz vídeo sobre isso, que é o uso da semântica. Por exemplo, se você pegar o UOL no ano de 2023, primeiro governo Lula, né, 24, enquanto as pesquisas o Lula estava indo razoavelmente bem, né, da aprovação do governo, tá, não sei o quê, então você tinha o título, um exemplo. A aprovação de Lula é a melhor dos últimos 3 governos, etc. Quando o Lula começa a decair nas pesquisas, por exemplo, o título que o UOL usa assim, veja o resultado das pesquisas. Ele não fala nada. E isso é intencional, isso é absolutamente manipulado. A pessoa que está fazendo o título sabe que ela está fazendo isso. O diretor do UOL sabe que está sendo feito isso. Eu vi outro dia um colunista, por exemplo, falando lá no UOL, que era o perdão do Zé Dirceu, etc. E o cara começou a coluna dele e falava assim, não, porque se por acaso, eu conheço até pessoalmente o Zé Dirceu, tá? Admiro inclusive o cérebro que esse cara tem, né? Muito melhor que o do Lula, inclusive. O cara começava assim, porque se no passado, talvez, o Zé Dirceu tenha feito algum mal feito, eu falava, mas meu filho, o cara foi condenado, o cara foi preso, né? Tinha dinheiro na conta dele, como é que você pode fazer uma leitura dessa? Então, aí desanima, né? Vai fazer o quê? E aí você vê, inclusive, no UOL, gente de esporte escrevendo a favor do Lula. Né? Agora, anteontem, você viu, contrataram a TV Brasil, que já contratou da Atena na semana passada, contratou Juca Kfouri e o Zé Trajano, que são petistas, encarniçados. Então, você está vendo, nós estamos pagando pela mídia militante também. É do nosso imposto, porque somos nós que sustentamos uma EBC que custa 1 bilhão e 100 milhões, vai custar esse ano aqui, o ano que vem talvez 1 bilhão e 200 milhões, sendo que 75% desse dinheiro é para salários. Porque se você olhar a programação da TV Brasil, ela é toda comprada. São desenhos prontos, são programas prontos. Então, olha o que a gente está bancando. Nós estamos bancando uma mídia militante. E vamos continuar desse jeito. Mari, a impressão que eu tenho é que a maior parte das pessoas ainda não percebeu o tamanho desse escândalo. Gente, isso é uma bomba. Moraes pressionou o Banco Central em favor do Banco Master.
Para tudo que você está fazendo aí, presta atenção nisso aqui. Esse é o maior escândalo desse ano e já tem colunista lá do jornal O Globo até pedindo impeachment do Moraes. Essa é a notícia mais bombástica que já saiu sobre Alexandre de Moraes. É a peça do quebra-cabeça que faltava e eu vou explicar para você o porquê. Vamos então aqui direto ao ponto. Gente, a Malu Gaspar, ela revelou uma bomba inacreditável. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas privados do banco de Daniel Vorcaro. E por que isso é tão grave, Deltan? Porque o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes tinha esse contratinho aí de 129 milhões de reais com o Banco Master, justamente para representar o banco perante órgãos públicos, inclusive perante o Banco Central. Tenta conectar aqui comigo 6 pontos. 6 pontos que eu vou conectar com você. Ponto 1. Esse contrato de 129 milhões de reais com o escritório da esposa. Mais do que uma mega sena acumulada. Ponto 2 para conectar os pontos. Para que era o contrato? Era para a defesa perante órgãos públicos, inclusive perante o Banco Central. Ponto 3 para conectar. O valor do contrato estava acima do valor de mercado, segundo vários advogados consultados. Ponto 4. O Master tinha quantos processos? 77 mil processos. Mas o escritório da esposa do Moraes foi cadastrado para atuar em apenas 1. Prestou atenção? 77 mil, ela atuava em apenas 1. E nenhum assim mirabolante, com valor estratosférico. Não, 1. Ponto 5 para conectar. Não foram encontrados trabalhos da esposa de Moraes, nem junto ao CAD, porque ela foi contratada também para representar perante o CAD, lá quem atuava era um outro escritório, o Pinheiro Neto, nem foram encontrados contatos da esposa perante o Banco Central. E agora surge essa bomba, que é o ponto 6, que é o fato de que o próprio Moraes, que não é advogado, é juiz, julgador, ministro, ele atua em favor do Banco Master, usando seu poder, sua autoridade, seu acesso perante o presidente do Banco Central para pressionar o Banco Central. Vocês entenderam? Mas é mais grave ainda do que isso. Vamos ver o que o Moraes pediu nesse contato com o presidente do Banco Central? O que será que o Moraes queria, hein? Queria falar do Corinthians? Ou então será que ele queria falar do Palmeiras, como o Toffoli supostamente queria lá no jatinho, com o advogado do Master? Queria falar talvez de uma receita culinária que ele viu no TikTok, ou de um filme da Marvel? Não. Olha aqui o que ele pediu, ó. Olha aí. Pediu que o Banco Central aprovasse o negócio com o Banco de Brasília, o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas estava pendente de autorização na autarquia. Isso é um escândalo. Vocês têm noção de que o ministro do STF chamou o presidente do Banco Central para conversar e pediu que o Banco Central aprovasse um negócio do cliente do escritório da esposa dele? Esse negócio só não foi aprovado porque o Galípolo se recusou. Isso tudo, gente, vamos repetir aqui, foi durante o período da vigência do contrato do Banco Master com o escritório da família dele, que rendia mais de 3 milhões de reais por mês. Tem aí claros indícios de desvio, de abuso da função pública, para pressionar em favor de um negócio desastroso para um banco público, notoriamente contra o interesse público, a fim de obter ganhos privados. O que precisa ser investigado, isso é um escândalo. E deixa eu acrescentar um ponto extra para você de presente, o ponto 7. O Lauro Jardim revelou hoje que o patrimônio da Viviane Barsi cresceu no ano 57 milhões. 57 milhões de reais, foi um aumento de 232%. E vejam como é interessante. Isso aconteceu logo depois do STF permitir que parentes de ministros advoguem perante o tribunal. Que coincidência, né? Olha, isso tudo é mas é tão escandaloso que o Merval Pereira, do jornal O Globo, já está pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes e com razão. Tá todo mundo acordando para o que está acontecendo.
Não tem mais jeito. Isso tem que levar à responsabilização lá no Senado. O Senado tem que abrir um processo de impeachment e decidir se isso infringiu, no mínimo, o artigo 39, item 5 da lei do impeachment, que é quando o ministro procede de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. E se você usar a função pública para você atuar como se você fosse advogado do cliente e da tua esposa, se isso não é quebrar o decoro do cargo, gente, eu não sei o que é. Fecha a porta do Brasil, joga a chave fora e vamos embora. Isso só para falar do crime de responsabilidade. Eu não estou nem entrando na esfera penal, civil, administrativa, eu estou falando só da parte política. Será que foi coincidência que justo agora, quando veio à tona o escândalo do Master, que o ministro do STF, o Gilmar Mendes, mudou inconstitucionalmente a lei do impeachment? Será que é coincidência? Será que é coincidência que mudou agora o quórum para aprovar o começo do impeachment, ficando tudo mais difícil? É muita coincidência, não é mesmo? Conta aí pra gente o que você achou desse escândalo e se você acha que a mudança da lei do impeachment que o Gilmar fez foi uma mera coincidência. Pessoal, a coisa tá feia, por isso que eu peço a ajuda de vocês para me ajudarem a compartilhar esse vídeo, enviar para mais pessoas. É muito importante que a gente faça a nossa parte, tá? E faça aí esse vídeo chegar a mais pessoas. Meus amigos, eu quero mostrar para vocês outra informação que está rolando no dia de hoje. Só atualizar aqui a página para aparecer as mais recentes, né? Eu compartilhei aqui. E olha só, pessoal, a Venezuela libertou aí 99 presos políticos, incluindo 3 adolescentes que atuavam detidos pela ditadura de Maduro desde as eleições de 2024. Olha só o que está acontecendo lá, pessoal. Na Venezuela, pelo menos 99 pessoas detidas por motivos políticos foram liberadas. O assunto está em destaque no site da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br. Segundo um comunicado do Ministério dos Serviços Penitenciários, a soltura ocorre depois de uma avaliação, caso a caso. Os detidos foram presos no contexto das eleições presidenciais de 2024. 15 mulheres, 27 homens e 3 adolescentes foram soltos. A libertação é a maior desde pelo menos agosto, quando integrantes da oposição relataram a soltura de 13 ativistas políticos. Organizações de direitos humanos afirmam que ainda existem centenas de presos políticos na Venezuela. Caracas nega a informação. Então, como vocês viram aí, né, soltou-se alguns presos políticos, mas ainda há centenas de presos políticos lá. Uma grande vergonha que está acontecendo aqui na Venezuela, né? A gente torce para que os Estados Unidos possam intervir o mais rápido possível. A gente viu várias movimentações e várias declarações, mas no papel, efetivamente mesmo, para algo acontecer, ainda nada aconteceu. Então vamos aguardar aí para saber o que é que realmente vai rolar com a Venezuela, né? Mas do jeito que tá, não dá para deixar. E olha só, pessoal, o deputado Cabo Gilberto, líder da oposição, convoca parlamentares para interromper o recesso e protocolar o impeachment do Alexandre de Moraes na segunda-feira. Então, hoje, amanhã, né, depois de amanhã, muita coisa pode acontecer. Na segunda-feira a gente pode ter novas novidades. Os parlamentares estão se juntando. Hoje é sábado, então daqui 2 dias podemos ter uma grande reviravolta no Brasil. Depois de amanhã, podemos ter a junção dos parlamentares para agirem contra o Alexandre de Moraes. Isso não é só o Congresso, não é só a Câmara não, tá? Olha só, o clima em Brasília é péssimo e recesso do Senado pode ser suspenso. O senador Magno Malta protocolou um pedido de suspensão do recesso parlamentar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesta sexta-feira. O requerimento foi motivado pelas notícias que relacionam o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ao Banco Master e possíveis intervenções junto ao Banco Central. O Magno Malta publicou na sua conta lá na rede social X, abre aspas, acabei de protocolar pedido para a suspensão do recesso parlamentar. O Congresso não pode fechar os olhos enquanto pairam suspeitas graves envolvendo o ministro do STF, Banco Master e o Banco Central. Silêncio diante de fatos graves deixa de ser cautela e passa a ser negligência. Fecha aspas, disse aí o Magno Malta. O documento apresentado conta com as assinaturas do senador Eduardo Girão e a Damares Alves. No requerimento, eles argumentam, abre aspas,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, com fundamento do dever constitucional de fiscalização e na preservação da credibilidade das instituições da República, solicitar a suspensão do recesso parlamentar, a fim de que o Congresso Nacional possa promover escrutínio público imediato acerca de fatos da extrema gravidade que recentemente foram noticiados e formalmente levados ao conhecimento do Ministério Público Federal. O senador aponta a existência de indícios de conflito de interesse como elemento central da questão. Abre aspas. A gravidade dos fatos decorre especialmente da existência de indícios de conflito de interesses, uma vez que, à época, a esposa do referido ministro mantinha contato de elevado valor com o Banco Master, abrangendo a atuação perante órgãos públicos estratégicos, inclusive aqueles sujeitos à supervisão do próprio Banco Central. Então, podemos também aí ter uma grande paralisação para ver essa questão de Alexandre de Moraes. Simplesmente, Davi Alcolumbre, junto com os senadores, podem acabar com o recesso também na segunda-feira e do nada a gente ter protocolado um grande pedido de impeachment e uma grande votação nunca vista antes. Eu sei que muitas vezes a gente chegou nesse ponto, né? Olha, agora parece que os senadores vão dar impeachment, saiu uma grande denúncia contra o Moraes. Mas mais uma vez eu falo para vocês aqui, gente, a gente nunca viu na nossa história no Brasil, né, nesses tempos que o Alexandre de Moraes está ali como ministro, a Globo, a CNN e os jornais impressos, a grande mídia, baterem tanto em um ministro. A gente nunca viu isso. Então, meus amigos, se é o sistema que quer tirar o Alexandre de Moraes, ou se realmente não dá mais, aí o povo, junto com parlamentares, fizeram um acordo aí para tentar tirar o Moraes, eu não sei o que está acontecendo realmente no todo assim. Se é o sistema ou se é a força da oposição. Mas o fato é que o Alexandre de Moraes está perto da sua queda. Mais perto do que nunca. A gente nunca viu ele tão perto de cair. E essa é a hora de aproveitar. Não sei se a gente está fazendo o que o sistema quer, mas o que o povo brasileiro quer é o impeachment do Alexandre de Moraes. A gente quer que esse ministro saia da Suprema Corte e que suas decisões arbitrárias sejam anuladas. O povo não aguenta mais esse cara. Quero perguntar para você o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, seu posicionamento, o que você pensa, é muito importante, amigo. Então comente aqui embaixo, tá bom? Também comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo, isso é muito importante, tá? E também se inscreva nesse canal porque aqui temos notícias quentes todos os dias e assim você se mantém muito bem informado, tá bom? Muito obrigado por você assistir até aqui, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família e a gente se encontra no próximo vídeo.